Gente, antes de adentrar no tema proposto para a noite de hoje, ninguém vive só para si, eu gostaria de pedir a permissão à direção da mesa para fazer um comentário sobre a leitura do Evangelho que acabou de ser feita, sobre os falsos cristos. Nunca é demais atentarmos para isso. Essa semana eu ouvi de um palestrante uma afirmação, claro que não deixa de ser uma opinião dele, mas nos deixa a refletir. Não nos enganemos, nós estamos em pleno apocalipse. E eu pensei, caramba, será que estamos mesmo, João? Será que estamos em pleno apocalipse? E aí a gente se interessa um pouco, vai lá no Evangelho de São João, ou melhor, vai lá nos Evangelhos, vê o Apocalipse de São João, tem muita coisa parecida, viu? Pode até não ser, mas parece. E por que a gente não percebe tanto o momento apocalíptico pelo qual estamos passando? A gente não tem muita percepção, porque as coisas vão acontecendo lentamente. Alguém já disse que a natureza não dá saltos. E por ela não dar saltos, ela vai se alterando lentamente, a gente vai se acostumando com as mudanças e quando menos se percebe, a gente está lá no fundo do poço e não percebeu que foi cavando, muitas vezes 1 milímetro por dia. E a gente vai entrando no buraco, né? Dizem que a África e o continente sul-americano continuam se afastando um do outro, né? Desde que houve o início da separação lá da Pangeia, os movimentos da crosta terrestre, mas ninguém percebe. Ninguém chega na praia, ninguém chega ali em Recife, por exemplo, e diz, a África está mais distante hoje. Ninguém percebe. Mas de acordo com a geologia, pelo menos 1 centímetro por ano, os continentes se afastam um do outro. Da mesma forma, somos nós. De milímetro em milímetro, assim como a África e a América do Sul, nós vamos nos afastando de Deus. Sem perceber, na dinâmica do dia, nós vamos nos afastando do Cristo. E o pior é que a gente faz isso, afirmando ser cristão todo dia. Todo dia a gente diz para a gente mesmo, eu sou cristão. Mas sem perceber, nós vamos nos adaptando a determinadas ideias, a determinadas propostas. Nós vamos nos identificando com determinadas bandeiras, sem perceber que vamos nos afastando de Jesus. E para complicar isso, nós temos os falsos cristos. E por que os falsos cristos têm se imiscuído tanto na nossa vida? É porque os falsos cristos, eles falam exatamente o que nós queremos ouvir. É por isso que os falsos cristos fazem tanto sucesso, porque eles dizem o que nós queremos ouvir. Então, ressalta-se a necessidade de atentarmos para a instrução dada pelo Espírito de verdade, lá no capítulo 6, item 5, quando ele diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, porque quanto menos instruídos formos, mais dóceis seremos às ideias esdrúxulas que os tempos apocalípticos nos oferecem. Quanto menos instrução tivermos, mais fácil seremos de ser conduzidos, convencidos pelos falsos cristos. Nesses momentos de tanta aflição entre nós, e quando eu digo entre nós, eu me refiro a toda a humanidade,
nesses momentos de aflição, o que mais nós queremos é uma palavra que venha ao encontro daquilo que nós desejamos. Eu poderia ter dito que venha ao encontro das nossas necessidades. Mas por que eu não falei necessidade e preferi usar desejos? É porque a grande maioria de nós não sabemos do que necessitamos. Nós não sabemos qual é a nossa real necessidade. Estou falando do ponto de vista espiritual. Nós sabemos exatamente das nossas vontades, dos nossos desejos, isso a gente sabe. Mas das nossas necessidades, aquilo que nós realmente necessitamos para que a nossa existência seja de sucesso, ao final dela, nem sempre a gente tem consciência. E talvez seja por isso que a Joana de Ângeles se dedicou durante um bom tempo, enquanto psicografou por intermédio do Divaldo, a questão do autoconhecimento. Essa é uma necessidade fundamental de todo ser humano encarnado. Autoconhecimento. Você se conhece? Você nunca se surpreende com você? Principalmente naqueles momentos mais difíceis? O autoconhecimento, ele pressupõe a consciência do que somos positivamente, a consciência do que já construímos do ponto de vista positivo, mas principalmente o autoconhecimento sobre aquilo que ainda precisa ser remodelado em nós. E essa é a razão de estarmos aqui reencarnados, para remodelarmos aquilo que precisa ser remodelado, que nós aprendemos com o nome de reforma íntima. É por isso que nós estamos aqui, para processarmos a tal reforma íntima. E como é que nós fazemos uma reforma? Numa casa, por exemplo, a gente já chama o pedreiro e começa quebrando? Acho que não, né? Primeiro a gente olha, observa, identifica os pontos que precisam ser reformados. Aqueles que têm um dinheirinho um pouquinho mais frouxo, chamam o arquiteto, né? Chamam um designer. Depois de tudo isso levantado, depois dos pontos serem conhecidos, reconhecidos, aí nós partimos para a reforma. A reforma íntima deve ser processada exatamente assim. Precisamos nos conhecer, identificar o que precisa ser reformado. Depois de identificar tudo, partir para a reforma. Mas se nós não tivermos conhecimento dos métodos a serem empregados durante a reforma, nós vamos fazer uma bagunça na nossa vida. Essa é a grande importância da instrução. E como é que nós adquirimos instrução? Fazendo isso que nós estamos fazendo agora, ouvindo, refletindo, aquilo que vocês fazem em outro momento, nos cursos que a casa oferece, estudando, refletindo, considerando. Se todos nós agíssemos desta forma, nem precisaríamos mais ler sobre os falsos profetas, porque nós estaríamos, por assim dizer, vacinados contra esses falsos cristos. Mas como nem sempre nós agimos assim, é preciso que os nossos mentores nos intuam para que façamos essas leituras. E muitas vezes a gente até faz um comentário do tipo: mas essa lição de novo? Essa lição nós já lemos a semana passada. Esse livro está viciado.
lê outra mensagem. Não percebe que é a espiritualidade batendo na mesma tecla. Gente, abram o olho, fiquem atentos, cuidado. Uma coisa eram os falsos profetas à época do Cristo, onde eles ficavam nas praças públicas e lá ia ouvi-los quem quisessem. Hoje em dia, os falsos profetas, os falsos cristos, eles têm uma ferramenta poderosíssima à disposição deles, que é a internet, o mundo midiático. E do outro lado da mídia estamos nós, ávidos por ouvir quem diga o que queremos ouvir. Aí, como diz no bom mineirês, junta a fome com a vontade de comer. E aí a gente vê a cena ocorrida há mais de 2000 anos, quando Pilatos, tentando aplacar a turba que pedia pela condenação de Jesus, num lance de agora vou resgatar, tem uma ideia que para ele acreditava que ia dar certo. Quando Pilatos diz: tragam Barrabás. E aí? Tenho aqui este homem que não identifico nada de errado nele. E tem Barrabás, que vocês conhecem muito bem. Quem vocês querem que eu solte? E todos nós sabemos o resultado dessa tentativa de Pilatos de salvar o Cristo. E hoje nós continuamos escolhendo os Barrabáses. Essa semana eu vi uma cena que me falta adjetivo. Um rapaz, representante de um certo movimento musical, digamos assim, foi preso por ter cometido algumas ilegalidades e a rua se encheu e foi ovacionado quando foi libertado. E à noite, a turba comemorou a soltura do rapaz de uma maneira pouco apropriada, eu acredito, dando tiros para cima com suas armas semiautomáticas em plena via pública. E a gente se choca com Barrabás. E nós não percebemos que nós hoje estamos repetindo fatos históricos que tivemos a ingenuidade de pensar que nunca mais se repetiria, porque afinal a humanidade está evoluindo. Não vou me delongar mais nessa temática. A leitura muito apropriada para o momento. E aí eu repito aquelas palavras bíblicas, evangélicas. Que ouça quem tem ouvido de ouvir, que veja quem tem olhos de ver, porque a cegueira espiritual é maior do que imaginamos. E não precisamos ir muito longe para identificar essa cegueira espiritual. Ela está no nosso meio, no meio espírita. Não nos enganemos. O Leon Denis disse que o espiritismo havia chegado no momento em que parte da humanidade havia atingido a sua maturidade espiritual, maturidade necessária para compreender os ensinamentos espíritas. Mas o Kardec também escreveu que os grandes detratores da doutrina, aqueles que trabalharão pela sua derrocada, surgirão dentro do movimento espírita. Então, mais uma vez, fiquemos atentos, porque os falsos profetas não necessariamente estão do outro lado da rua. Eles podem estar mais próximo do que a gente imagina. O espírita que compreendeu a mensagem do espiritismo, ele só segue a um líder que se chama Jesus. Então, cuidado com quem estamos seguindo nessa mania atual de seguidores, né? De influencer. Cuidado quem está te influenciando, porque esses falsos profetas estão alhures, estão por aí. Em toda a esquina tem pelo menos um.